E para mais detalhes, nós vamos conversar a partir de agora com o senador Wanderlan Cardoso, que é membro da Comissão Mista da Reforma Tributária no Congresso. Senador, bom dia, muito obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente aqui na Sagres. Bom dia a todos vocês, a todos os ouvintes. Um prazer estar falando com vocês, Jéssica. Obrigado pela disponibilidade aqui, Wanderlan. Bom dia, boa semana. Qual é a avaliação que o senhor faz nessa comissão a partir dessa ideia do governo de não considerar os dois outros projetos de reforma tributária que estão em tramitação no Congresso, né? Buscar uma proposta mais enxuta? Antes havia a ideia de talvez juntar a proposta do governo com essas ou com alguma dessas que já estavam em tramitação. Qual a avaliação que o senhor faz? Rubens, na minha avaliação, o governo, ele acerta, o ministro Paulo Guedes e sua equipe, ao fatiar a reforma. O que a maioria dos parlamentares, inclusive eu, não concorda, é a forma que foi apresentada. Nós tivemos aí uma apresentação do PIS e COFINS, saltando de 9,25% já para 12%, e com muitas dúvidas dos parlamentares, já que não foi bem esclarecido na apresentação do ministro para nós que faz parte da comissão aí mista da reforma tributária. Mas a fatiação dela, ou seja, não ser uma reforma tributária como se tentou no passado, de ser bem ampla, pegando estados e municípios, tudo de uma vez só, talvez aí a gente ia ficar muito tempo debatendo ela. Outra coisa que não há também um senso comum no Senado, é que no momento de pandemia é muito complicado, nesse momento agora, estar discutindo reforma tributária em plenário virtual, já que é uma matéria tão importante e a gente vê que poderia esperar um pouco mais. E também, a meu modo de ver, foi invertida a pauta. Deveria ser primeiro analisada a reforma administrativa, já que a reforma administrativa é que vai dar um norte, um rumo, para ver o que a gente precisa aprofundar mais na tributária. Bom dia, senador. Bom dia, Cileide. Antes de fazer uma pergunta, eu queria perguntar sobre o seu estado de saúde. O senhor esteve internado 3 dias, como é que o senhor está? Cileide, graças a Deus, Cileide, a Covid, né, que fui diagnosticado com Covid, mas a gente já vinha prevenindo, Cileide, e toda semana fazendo os testes, né, fazendo os exames. Aliás, foi através dos exames que a gente detectou que estava com a Covid, e eu fiquei 48 horas sob observação, mas os próprios médicos disseram, vai ficar sob observação, porque não tem sintoma nenhum da Covid, né? A não ser uma certa perca do paladar, que isso daí realmente aconteceu. Mas nós estamos em casa, estamos recuperando, esperando aí os 14 dias que vencem aí na quinta ou na sexta-feira, mas até agora, graças a Deus, estamos passando aí mais tranquilo pela Covid, já que tínhamos aí muito receio, né? Como todo brasileiro hoje tem receio com relação à Covid. Bom, que assim continue. Senador, voltando ao tema, né, da nossa conversa, o governo fatiou e está dizendo que vai continuar fatiando, né, apresentando as questões menos polêmicas e uma tentativa de simplificar processos. O senhor acha que isso é suficiente? Cileide, conforme eu disse, Cileide, não tem clima hoje para estar discutindo a reforma tributária sem passarmos pela reforma administrativa. Então, o ambiente que está hoje até um pouco negativo para a reforma tributária é esse. Você pode ver que nos últimos dias aí mudou muito o discurso do Planalto com a equipe econômica, já se falando mais na reforma administrativa. Porque é um ponto fundamental, Cileide. Se nós não tivermos essa reforma administrativa para ver o tamanho que é o Estado, que hoje o Estado está muito gordo, né? O Estado está muito inchado. Então, nós temos muitas distorções a ser corrigidas em todos os poderes. Então, a meu modo de ver, e a maioria dos parlamentares, inclusive hoje o Planalto já
chegando a essa conclusão. Aliás, a conclusão já tinha chegado até mesmo durante a campanha, que necessitaria dessa reforma administrativa. Então, acredito que agora vai voltar as atenções para a reforma administrativa, começar a se discutir ela. E essa reforma tributária, que foi fatiada mais em cima do imposto federal, que ela veio, PIS e COFINS, não ficou bem explicado. Então, nós temos aí a área de serviço, por exemplo, que é um dos mais prejudicados, a meu modo de ver, saindo aí de pouco mais de 3,5% para quase 12%. Então, isso aí não está bem explicado ainda pela equipe econômica, qual vai ser as compensações, se vai ter, e também esse aumento de 9,25% para empresas optantes pelo lucro real, passando para 12%. Então, isso é aumento de carga tributária, Cileide. A meu modo de ver também, não adianta discutir reforma tributária, Cileide, se não for para abaixar impostos, ser imposto mais justo no nosso país. Pois é, essa é uma polêmica, né? Porque governos e prefeituras e estados estão com a corda no pescoço do ponto de vista de caixa. E ninguém vai querer abrir mão de recursos. Como é que vai ser? Cileide, o que nós defendemos é que você, tendo um imposto mais justo, que você abrange mais colaboradores, ou seja, mais pessoas que estão fora hoje, que vão passar a pagar. Ainda há muitos segmentos, Cileide, que têm muitos benefícios em relação a outros. Então, que todos hoje paguem, que pague pelo menos uma parte, pague um pouco. Aqueles que estão fora, passe a pagar um pouco, como foi o caso de alguns incentivos fiscais que foram dados no nosso estado de Goiás, em uma época em que algumas empresas, alguns segmentos não pagavam nada, ainda tinha direito a crédito para vender. Então, essas distorções têm que ser corrigidas nos estados, municípios e na União. Aí nós vamos abranger um maior número de pessoas que vão passar a colaborar com os impostos no nosso país. Aí, com isso, imposto, com certeza, ele vai ser um imposto mais justo e vai ter uma arrecadação maior, a base vai ser maior. Mas o senhor próprio admite que não tem clima para essa reforma mais ampla este ano, né? Qual seria a reforma que passaria no Congresso na hipótese de fazer pequenas mudanças? Olha, primeiro, Cileide, a minha defesa é que seja reforma administrativa, certo? E tanto a reforma administrativa, Cileide, como a reforma tributária, ela pode começar as discussões agora, como está começando. Mas em período de pandemia, em sessão remota, Cileide, não dá para discutir matérias tão importantes como essa. Nós precisamos debater. Veja bem, você num plenário virtual ou numa comissão como a que eu faço parte, o senador Luiz Carlos do Carmo também faz parte de Goiás, como titulares, um senador e um deputado, ele tem 2 minutos para fazer perguntas, debater e tirar suas dúvidas numa sessão virtual. E uma matéria tão complexa como essa. Então, é muito difícil hoje, Cileide, um tema tão complicado, delicado como esse, que tentaram fazer em mais de 20 anos, nós queremos fazer em época de pandemia, em época de plenário virtual. Então, o senhor defende que fique para o ano que vem? Que fique para o ano que vem. Comece os debates, como foi feito agora, tudo bem. A forma que foi colocado, que foi passado, somente no PIS e COFINS, o governo veio pela parte federal, certo? Tem que ser fatiada mesmo, senão nós vamos ficar aí mais 20 anos discutindo reforma tributária, mas que ela seja melhor debatida. Essa proposta ela não foi entendida muito nem pelos senadores, nem pelos deputados. Essa proposta de aumento. Essa sua preocupação em fazer um debate com mais tempo para conversar, para debater com relação à reforma tributária, não vale também para a reforma administrativa, que é um tema igualmente polêmico? Isso, por isso que eu disse que essas duas reformas, a administrativa, que tinham deixado de lado, mas ela já voltou a ser falada, a ser discutido, o próprio Ministério da Economia já está se falando em fazer a reforma administrativa, porque houve uma reação do Congresso Nacional. Então, não dá para fazer uma reforma tributária sem nós sabermos a real necessidade
dessa reforma tributária. Qual que é a necessidade hoje de imposto no nosso país? É esses 35%? Eu acho que não, certo? Por que que hoje é tão alto o imposto no Brasil? Porque cada vez mais nós temos que aumentar impostos para cobrir os ombros da parte, tanto de gastos do Legislativo, do Judiciário, com o Executivo, os aumentos que foram dados, o Estado que está inchado, então tem que se fazer essa reforma administrativa. Não tem como fazer a reforma tributária sem fazer a reforma administrativa. Nós não sabemos quanto que a gente vai precisar, qual que é a carga tributária exata que precisa nesse país, Sileide. Então, o que está vindo aí, o que foi falado pela equipe econômica, é aumento de imposto. E reforma tributária, se não for para aumentar, diminuir imposto, então não precisa ter, continua essa bagunça que está. Se for para aumentar imposto. Cada estado tem na sua legislação, cada estado, ele que define quanto que ele vai colocar de substituição tributária em cima dos combustíveis, em cima de vários produtos, e aí é livre, como é o caso da gasolina, que tem estado que é 32%. Nosso estado aqui, se eu não me engano, é 30%. Então, se não for para debater uma reforma administrativa primeiro do que a tributária, e isso era o que foi colocado lá atrás. Houve essa inversão de pauta de se fazer, iniciar a reforma tributária pelo PIS e COFINS. Está previsto para amanhã o lançamento pelo presidente Jair Bolsonaro do chamado Plano Pro Brasil, que prevê um pacote aí de recuperação da economia, incluindo investimentos, e fala-se, inclusive, no lançamento do Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, consequentemente, vai precisar de mais recursos. O senhor acha que é o momento lançar esse plano agora, sem discutir a questão do teto de gastos, de onde é que vai sair esse dinheiro? Sileide, segundo as informações que nós temos, até e discutindo aí com alguns técnicos da equipe econômica e também do Ministério do Desenvolvimento Regional, converso muito com o Rogério Marinho, esses recursos previstos, Sileide, foi desse orçamento de guerra que foi aprovado, né, em torno de 700 bilhões, que foi para o combate ao coronavírus, que não se vai gastar todos esses recursos. Então, parte desses recursos, talvez aí de 30 a 40 bilhões de reais, será usados aí para o implemento na área de geração de emprego e renda no nosso país. Então, eu vejo também como recurso que vem para o combate ao coronavírus, porque nós vamos ter o pós-pandemia, nós precisamos de algumas ações, nós precisamos de ter programas, Sileide, que não seja somente o auxílio emergencial, que é de 600, agora está se propondo aí, se eu não me engano, R$300 até o final do ano. Então, nós temos que ter ações concretas também na área de geração de emprego e renda, senão nós vamos ficar simplesmente gastando com a transferência de recursos para as contas e não tendo nenhum programa para gerar esses empregos e renda, emprego e renda, a não ser esses que estão sendo garantidos aí pela prorrogação dos contratos e também essa distribuição que foi feita aí com auxílio emergencial, chamado de Corona Voucher. Mas esse orçamento de guerra que o Congresso aprovou não permite furar o teto, né? O teto de gastos. Mas o que está se tentando, o governo está se tentando, Sileide, é usar parte desses recursos que não vai ser necessário usar, já que foi 700 bilhões e não vai se usar todos esses recursos. O mecanismo que se vai chegar até isso ainda não se estudou, né? A equipe econômica está vendo. Mas o que era proposto anteriormente, e até mesmo pelo governo federal, era de usar parte desses recursos para geração de emprego e renda. Eu acho justo que seja usado. Agora, a maneira que vai chegar, e aí é os técnicos que vão ter que encontrar que maneira legal é essa de poder se usar esses 30 ou 40, ou que seja 50 bilhões. Até agora, se eu não me engano, foi usado cerca de 60% desses recursos ao combate ao coronavírus. Rubens.
Senador, como é que fica a relação do Senado com o ministro Paulo Guedes e com o próprio governo depois da derrubada daquele veto relativo ao reajuste dos servidores na semana passada? Olha, o ministro Paulo Guedes, ele sempre tem essas frases de efeito, né? Tem sido assim desde que entrou no ministério. E a forma que ele dirigiu ao Senado Federal, depois da votação, foi muito deselegante, a forma que o ministro falou, né? Acho que ali vivemos numa democracia, o Senado Federal é uma casa revisora, e realmente foi muito deselegante. Acredito que ele já está tendo a iniciativa aí de procurar o Senado Federal para dar essas explicações e esse mal-entendido, com certeza, ele será sanado aí, ou seja, o ministro mesmo, com certeza já está preparando as suas desculpas aí ao Senado Federal. Ele agiu de uma forma muito deselegante, como ele vem agindo, eu já falei isso várias vezes, desde o início do seu mandato, né? Ainda tem aí o status de super-ministro ainda, e isso, para alguns ministros que fez parte do governo, foi muito prejudicial. E para ele não está sendo diferente, não. Mas além da deselegância dele, o Senado passou um sinal para o governo com aquela derrubada. Aquilo foi isolado? O Senado... O que pode ter motivado aquela derrubada? Falta de articulação, Rubens. Não teve articulação como teve na Câmara. Nós temos que reconhecer isso. Muitos senadores ficaram perdidos, sem saber qual que era, e não teve praticamente orientação do governo com relação ao veto. Pouco se falou com os senadores, eu mesmo estava de licença, mas não teve mesmo de licença, e muitos senadores reclamaram para mim, que ficaram perdidos, às vezes ligando na Casa Civil sem saber qual a orientação que seria com relação àquele veto. Então faltou diálogo, faltou orientação, o que sobrou na Câmara dos Deputados. O Paulo Guedes deve participar de reunião da comissão da reforma? Com certeza, ele tem participado. Mas já tem agenda? A primeira reunião foi com ele. Ele, segundo o próprio presidente Davi, já encaminhou um requerimento para que ele vá se explicar ao Senado. Na comissão da reforma tributária, nós temos uma agenda em que o primeiro foi o ministro, que foi lá explicar a reforma que ele mandou com relação ao PIS e COFINS, e depois outros técnicos, vai vir outras áreas, está explicando também para a comissão da reforma tributária. Mas eu volto a falar, Cileide, Rubens e os ouvintes, é muito difícil você estar debatendo, você estar discutindo, tirando dúvidas, dando sugestões num plenário virtual com 2 minutos para você fazer tudo isso. É muito difícil. É uma área que, graças a Deus, a gente entende até bastante dela, mas eu não vejo uma participação mais efetiva se nós não estivermos debatendo melhor uma matéria tão importante. Cileide, mais alguma pergunta? Acho que não, acho que ela está, inclusive, sem som. Acho que está sem som. Senador, o senhor falou sobre a deselegância do ministro Paulo Guedes quando ele se referiu ao Senado. Como é que o senhor avalia essa declaração ontem do presidente Bolsonaro? Foi perguntado sobre esses depósitos, cheques lá para a primeira-dama, que teriam sido repassados pelo Fabrício Queiroz, e aí ele não quis responder e disse que a vontade dele seria encher a cara do jornalista de porrada. Como é que o senhor avalia essa declaração e esse tipo de declaração do presidente quando não responde a uma pergunta que é legítima, né? Uma investigação que está acontecendo, está em curso? Rubens, eu só posso dizer que foi péssima. O presidente devia estar ali mais um dia, nos seus dias ali de péssimo humor, né? Mas deveria ter se controlado e dado a resposta, né? Eu acho que está tendo muitas dúvidas com relação a isso. Então, ou que ele encaminhe para alguém, ou que ele responda. Então, foi péssimo, meu modo de ver. Melhor ficar calado? Tinha 66 dias em que ele estava mais calado, né, senador? As coisas estavam bem calmas, né? Estavam mais calmas. Rubens. Sim, Cileide. Rubens. Sim. Meu microfone estava fechado e eu tentei abrir, demorei mais de 3 segundos, aí não deu certo. Se fosse na Câmara Municipal, estava complicado. Bom, mas eu só queria saber do senador sobre o senador Canedo.
Qual vai ser seu candidato lá? Como é que estão as articulações para lançamento de candidatura de oposição ao prefeito Divino Lemes? Ou o senhor não vai ter um candidato lá? Sileide, vamos ter sim. Senador Canedo foi que me projetou na política, né, do estado de Goiás, na política nacional. Então, eu não posso ficar omisso em campanha nenhuma. Vamos ter candidato lá sim. O candidato nosso que vem trabalhando, aliás, o pré-candidato, né, Sileide, é o doutor Fernando Peloso, que está fazendo um trabalho muito bom e nós estamos já em fase final aí de lançamento aliás, das convenções, então vai estar sendo anunciado em breve e oficializando aí a candidatura do doutor Fernando Peloso. Ô Sileide, a nossa Jéssica Dias mora em Senador Canedo. Quando o senador falou o nome do pré-candidato, ela fez uma cara de tentando se lembrar de quem é. Acho que ela não conseguiu se lembrar. Quem é esse pré-candidato, senador? Ele é um fisioterapeuta, trabalhou na administração nossa aí, no Centro de Especialidades Médicas, como diretor. Aliás, lançou o Centro de Especialidades Médicas, também foi diretor da maternidade e diretor da UPA. Qual o partido dele? É o PSD. Uhum. Sim, Sileide. Não, eu ia perguntar isso mesmo, qual o partido? E em Goiânia, Vanderlan, o senhor foi pré-candidato durante um período dessa pré-campanha, o nome agora é de Francisco Júnior, pelo PSD, não tem mesmo chance de o senhor voltar, e como é que o senhor avalia principalmente essa possibilidade de união de candidaturas, apesar das propostas lá que vem do Elias Vaz, da doutora Cristina, de outros pré-candidatos que estão querendo fazer esse afunilamento, ele está parecendo cada vez mais inviável, porque cada partido está pensando mais em si mesmo, Vanderlan. Como é que o senhor avalia? Olha, nós temos aí o nosso candidato, pré-candidato, que é o Francisco Júnior, que já está em campanha, teve a Covid também, está igual eu recuperando, acho que nós tivemos no mesmo tempo, para sair junto na mesma época, né, para a campanha, e está indo bem, é uma pré-candidatura que já avançou muito, e está fazendo já propostas, já está trabalhando com um grupo aí, desenvolvendo proposta para Goiânia, algumas são da eleição passada, tanto dele como da nossa, proposta nossa, então está bem adiantado. Agora eu vejo de uma forma agradável aí, né, essa proposta que tem de alguns pré-candidatos de estar conversando, de tentar fazer uma união de candidatura de oposição ao prefeito Iris Rezende. Isso é salutar que haja essas discussões, mesmo, Rubem, que não aconteça de haver essa união, mas só de estarem conversando já é um ponto positivo. Uma das peças, assim, que o senhor disse que o Francisco já está em campanha, uma delas trata daquela questão de que o Francisco propõe realizações, ações, o governo todo, e não só no fim do governo perto de eleição. Como é que a senhora avalia esse ponto aí abordado pelo Francisco já nesses materiais de campanha, de pré-campanha? É uma referência clara ao Iris, né, Vanderlan? É interessante, Rubens, que seja apresentado um projeto, principalmente para a nossa capital, porque é a nossa capital, né? Que seja os 4 anos, a administração toda, desde o primeiro dia até o final, que seja apresentado propostas concretas, né? Nós temos visto aí ao longo dos últimos anos propostas, não somente em Goiânia, em outros municípios também, gestores que trabalham muito em período de eleição. E o eleitor está ficando um pouco cismado já com isso, né? Período de eleição aparece dinheiro de tudo quanto é lado para que faça obras. Embora alguns estão fazendo obras com muito endividamento. Eu vejo isso muito perigoso, Rubens. Eu até estranho, em alguns municípios, a Caixa Econômica, em época de eleição, parece que ela aproveita para colocar os seus financiamentos a juros exorbitantes nas prefeituras para que os prefeitos façam alguma coisa para o período eleitoral. Então, isso já falei bastante nisso lá no Senado, vou voltar a criticar isso e falar e cobrar da Caixa Econômica Federal que em época de eleição não se faça financiamentos com esses juros exorbitantes, como foi feito para Goiânia, próprio senador Canedo e em outros municípios que liberaram dinheiro agora, esse ano, a rodo aí, para esses municípios e ficam amarradas às próximas administrações, já que o juro é muito alto e as prestações também, Rubens. Pois é, a prefeitura tem dito que o dinheiro está em caixa, né, que vem dessas operações para as obras e que essas operações de crédito estão todas dentro da capacidade de pagamento da prefeitura, senador.
Sim, Rubens, a capacidade de pagamento de uma prefeitura no momento. Agora, a partir para frente que você faça, vamos supor que seja por 10 anos, quando você joga esse custo de juros foi altíssimo, mas o principal, onde é que vai encaixar isso para que faça trabalho durante os próximos 10 anos numa prefeitura? Então, eu não vejo. Faço conta de tudo quanto é jeito. E olha, Rubens, eu sou bom de conta, certo? Eu sou bom de conta. Você pega a Goiânia, o próximo ano nós temos quase 150 milhões entre principal e juros. Depois isso vai aumentando. Então, tem que saber onde é que vai encaixar isso, já que nós estamos no pós-pandemia. Recurso, né, arrecadação, provavelmente 2, 3 anos aí, ela tende a estabilizar ou cair. Onde é que vai encaixar esse recurso todo? Tá? Então, se está dentro da capacidade de endividamento, nós temos um recurso mais baixo que poderia ser trabalhado anteriormente, como o recurso do BNDES, que é 30% mais barato, com um período mais longo e carência de 2 anos. Uhum. Senador Vanderlan Cardoso, do PSD, última pergunta, senador, sobre política aqui em Goiás. Na semana passada nós tivemos a publicação pelo Jornal Popular de que as articulações para essa eleição de 2020 já está atrelada a 2022 por parte da base do governo estadual, do governo de Ronaldo Caiado. O senhor é um dos principais nomes da oposição a Caiado. O senhor também já está articulando 2020 com antecipações, com avaliação lá para 2022? Ou o governo está queimando a largada, Vanderlan? Olha, eu acho que isso aí é um mal da política, né? 2022 está tão longe, o governo agora está fazendo ações já voltadas, ele próprio já disse, para 2022, e com isso vai trazer prejuízo, com certeza, em alguns municípios, essa antecipação dessas eleições. Eu faço o meu trabalho hoje como parlamentar procurando ajudar tanto o governo do estado como as prefeituras através do meu mandato. Está sendo assim com a viabilização da Codevasf no estado de Goiás. Então, eu trabalhando nessas eleições aqui em Goiânia, estou trabalhando, tem muitos candidatos aí do PSD e alguns candidatos que estão nessa composição com o PSD. E 2022 nós não vamos antecipar nada não, Rubens. Vamos passar por 2020, vamos ver como é que vai estar 2022, para a gente ver se vai ser candidato, se não vai ser candidato. Quem vai falar isso é o momento e a própria população, se vai querer ou não. Se não for, não tem problema nenhum. Tem 8 anos de mandato no Senado e, graças a Deus, estamos desempenhando aí um bom mandato. Senador Vanderlan Cardoso, do PSD. Senador, obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Um abraço. Melhoras aí, mas parece que o senhor já está bem. Falou pra caramba aqui na entrevista, não perdeu o ar, que é um problema grave para quem tem Covid. O senhor parece que não está com esse sintoma nem com nenhum outro. Só vai demorar um pouco para voltar a sentir gostos, né, e cheiro, que está sem o paladar, que também é uma consequência muito comum, né, da Covid-19. Mas enfim, melhoras para o senhor aí. Bom trabalho, boa semana, Vanderlan. Rubens, o pessoal aqui fala o seguinte, olha, eu peguei a Covid, geralmente a fome diminui, e aqui foi o contrário. Aqui está comendo mais do que tudo, acho que por isso que essa recuperação está rápida, entendeu? O senhor fica tentando sentir o paladar ali várias vezes, né? Vai comendo mais, né? Mas um grande abraço. Obrigado, Rubens. Obrigado, Cileide. Obrigado, senador. Obrigado, um abraço. Um abraço, senador Vanderlan Cardoso com a gente, aqui ao vivo no Manhã